Olha só, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento, sobre a responsabilidade das redes sociais por conteúdos ilegais publicados. Por 8 votos a 3, os ministros consideram parcialmente inconstitucionais as regras previstas no artigo 19 do Marco Civil da Internet e estabeleceram que as plataformas digitais têm o dever de retirar conteúdos ilícitos após terem sido comunicadas sobre isso, Foi mantida uma exceção para os crimes contra a honra. O presidente do STF, o ministro Luiz Eduardo Barroso, ele lembrou que a corte ela preservou, ao máximo aí a liberdade de expressão. Prezados colegas, que nós produzimos uma solução bem equilibrada e moderada dentro das circunstâncias de um tema que é divisivo em todo o mundo, e nós preservamos na maior extensão possível a liberdade de expressão, sem permitir, no entanto, que o mundo desabe num abismo de incivilidade, legitimando discursos de ódio ou crimes indiscriminadamente praticados na rede. Bom, e nós separamos aqui os principais pontos dessa mudança, E nós convidamos o advogado especialista em direito digital, Alexandre Ateniense, para conversar conosco e também analisar essas medidas, E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui é que as redes sociais podem ser responsabilizadas aí por danos gerados, por conteúdos publicados por terceiros que envolvam crimes ou atos ilícitos, caso sejam notificadas e não removam ali a postagem. Para crimes como calúnia, difamação e injúria, continuam valendo as regras atuais de que é necessária uma ordem judicial para a remoção. Somente se a ordem for descumprida é que as plataformas têm aí essa responsabilidade. Caso um conteúdo que já tenha sido reconhecido como ofensivo aí pelo judiciário seja replicado, os provedores devem remover as publicações a partir de uma notificação. Também há necessidade de ordem judicial para remoção de conteúdos em serviços de mensagens, como, por exemplo, o WhatsApp, o Telegram, para e-mail e para aplicativos de reuniões fechadas também, como é o caso do Zoom. A gente conversa, então, com o Alexandre Ateniense, que, como eu disse, é advogado especialista em direito digital, para a gente ter uma noção maior dos detalhes da repercussão dessas medidas. Primeiramente, boa noite, bem-vindo. Eu já gostaria de perguntar, Alexandre, como que o senhor avalia essa questão, em casos como este, Faz sentido, de fato, esperar aí ter uma ordem judicial para remoção do conteúdo das plataformas digitais? Boa noite, Síria. Boa noite, os espectadores do canal do Tempo no YouTube. Eu acho que sim, faz muito sentido, porque eu lido com esses problemas diariamente de remoção de conteúdos ilícitos da internet, e o que a gente tem presenciado desde a vigência do Marco Civil da Internet em junho de 2014, e as plataformas, elas muitas vezes atrasam demais o cumprimento de uma ordem judicial, e, consequentemente, algumas vezes nem cumprem. Então, a questão da ordem judicial ela é boa pelo fato de que um magistrado vai analisar uma situação extremamente casuística. Só que tem situações que agora foram modificadas com essa decisão do Supremo, relacionado, por exemplo, a ilícitos gravíssimos, como sequestro, indução a suicídio, racismo, violência contra a mulher. Nesses casos, nós temos uma mudança, ou seja, bastaria uma notificação direta da vítima contra o provedor, e esse provedor terá agora o dever de fazer essa remoção. É bem que se diga que, do Marco Civil da Internet até esse julgamento, todos os provedores da internet no Brasil tinham um regime muito especial, ou seja, regras próprias só para eles, que diferem de qualquer outro ramo de atividade, onde nós temos a responsabilidade por danos ocorrendo dentro dessas plataformas diretamente. E antes era só via ordem judicial. Se não tivesse ordem judicial, eles não eram obrigados a remover. E agora não. Agora nós vamos ter uma situação completamente diferente, e em alguns casos, como essas exceções que foram criadas,
em que elas vão ter que agir proativamente, ou seja, muitas mudanças vêm acontecendo. Primeiro, uma rede social, ela não tinha uma autorregulação, ela não tinha uma moderação, ela deixava acontecer. Qualquer conteúdo que publicava não era responsabilidade dela até que houvesse uma decisão judicial. Agora não. Agora elas vão ter que fazer essa remoção quando se tratar desses casos que eu mencionei. Além disso, vai ser obrigatório agora ter um canal de denúncias. Quantas vezes nós denúncias de fato ao Meta e nada aconteceu? Ou o canal de denúncia, a gente passa a denúncia, mas a gente não sabe o que acontece depois, quando é que vai acontecer e qual é o critério dessa decisão por parte deles. Então, isso também houve a mudança, porque agora eles vão ter que fazer uma retirada proativa, ou seja, através de um canal de denúncias, vão ter que dizer que receberam essa denúncia e vão ter que remover caso se encaixe nesses casos de exceção que tiveram nessa decisão. E, por último, uma mudança também que já existia no marketing da internet, mas que reforça, é que todas essas plataformas serão obrigadas a ter um representante legal no Brasil, ou seja, aquele interlocutor que vai receber a ordem judicial e vai cumprir. Eu acredito que com essas medidas, que ainda precisarão ser, em parte, regulamentadas pelo projeto de lei que tramita no Congresso, que é justamente o projeto de fake news, que eu acho que vai ficar bastante impactado agora e certamente vai ter um impulso, nós vamos ter muito mais direitos a serem observados por parte das vítimas que recebem ataques na internet. Agora, Alexandre, outro ponto que eu queria discutir com você é relacionado aí a conteúdos patrocinados, né? Algo também que vem se tornando muito comum na rotina aí de quem trabalha com a internet, né? Há uma presunção de responsabilidade, e aí, independente de notificação dos conteúdos de anúncios pagos ou distribuídos de forma artificial. E aí, neste caso, né, ficou determinado que as plataformas elas ficam isentas, mas se elas provarem, né, que agiram em tempo razoável para remover essas publicações, para tirar aí essas publicações no ar. O que é considerado um tempo razoável, né? Como que vai ser dimensionado esse prazo aí para essas plataformas tirarem esse conteúdo, esse anúncio do ar? Síria, excelente pergunta, porque a decisão do Supremo Tribunal Federal não determina de forma taxativa o que é prazo razoável. Prazo razoável, para mim, é um prazo, pelo menos durante a semana em que a decisão judicial aconteceu. E eu digo mais, muitas vezes, pela gravidade do fato, em 24 horas, 48 horas. E este é um sério problema que a gente sempre enfrentou nos tribunais, porque as redes sociais não se sentem pressionadas para poder fazer o cumprimento dessa ordem. E procrastinam, né? Demoram 6 meses. Eu tenho um caso que demorou 30 meses para o Google cumprir uma ordem judicial. Então, eu imagino que, na prática, esse prazo razoável será determinado através da regulamentação que vai vir através do projeto de lei de fake news. Se eu tivesse que interpretar esse assunto hoje, eu diria que um prazo razoável, no mínimo, seria 72 horas. Aliás, desculpe. Nos ouve? Acho que nós perdemos aí Sim. o contato. Ah, está nos ouvindo, agora Não, sim. Estou te ouvindo. Ah, ok. Agora, Alexandre, muito tem se falado pelas redes sociais, manifestações de diversas formas, né, em relação à censura aí nas redes sociais, a censura de todas as formas, né, de perder um pouco a liberdade das pessoas de se manifestarem espontaneamente. Você, com muita experiência, com larga experiência aí no direito digital, com esse tipo de conteúdo também, qual é a sua avaliação sobre essa questão? Olha, é uma situação que a gente tem colocado da seguinte maneira. Tanto a liberdade de expressão quanto a vedação ao anonimato de quem faz algum ilícito através da internet são direitos garantidos na Constituição Federal, no artigo 5º. Então, qualquer decisão que deva vir para saber se houve ou não houve cerceamento da liberdade de expressão, ela tem que ser proporcional. Ou seja, liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade de agressão. Ou seja, se o conteúdo dessa liberdade de expressão for uma ofensa, consequentemente, não há que se falar em liberdade de expressão. Então, é uma situação extremamente casuística. Eu acho muito melhor que a gente tenha essa regulamentação, porque antes tudo podia. E muitas vezes
com um certo desdém, uma pouca proatividade das plataformas para poder fazer a remoção desses conteúdos nitidamente ilícitos. Sinceramente, não vejo como uma ameaça à liberdade de expressão. Eu acho que a decisão do Supremo foi uma decisão equilibrada, que ficou entre a legislação norte-americana e a legislação europeia, é uma decisão mediana entre essas duas normas, e eu acredito que a liberdade de expressão está garantida. Quem se sentir coagido ou se sentir vítima de uma censura, não uma censura prévia, tá? É bom explicar isso, mas uma censura depois que publicou esse conteúdo, que o provedor pode chegar e ele sozinho remover, exercendo seu poder de moderação. Poderá, por que não, tomar uma medida judicial contra o provedor para poder justificar que se sentiu violado do seu direito de liberdade de expressão. Então, que busque o judiciário para poder, enfim, comprovar que teve danos por uma manifestação que ele julgou totalmente ilícita, mas o provedor, dentro de sua moderação que agora existe, removeu esse conteúdo. Alexandre, agora em relação a qual será o órgão, né? Ou quem vai fiscalizar? A gente tem aí, a gente estava comentando agora, né? O senhor explicando, inclusive, sobre essa necessidade de uma proatividade das plataformas em alguns casos, mas para outros, né? E até também nesses casos que são necessárias essas ações mais proativas, digamos assim, quem vai fiscalizar? Isso está claro depois, né, do julgamento e da definição da tese, ou a gente pode esperar algo mais específico no sentido dessa fiscalização depois que tiver a regulamentação por meio do projeto de lei? Eu acho que não precisamos da regulamentação do projeto de lei para poder ter a eficácia dessas medidas que agora surgiram com esse julgamento. Nós temos várias formas de buscar essa eficácia. Primeiro, trata-se de uma ordem judicial, então quem controla o descumprimento, a violação, é o próprio magistrado envolvido na causa. Além disso, dependendo da gravidade, do conteúdo e dos ataques que possam vir a acontecer, nós temos o Senacom, que inclusive já aplicou multas consideráveis contra o Meta e contra o Google, o Meta naquela época em que houve a divulgação aqui, a coleta de dados não autorizados envolvendo aquele escândalo da Cambridge Analytica. Talvez você se lembre que o Meta sofreu uma punição de 6 milhões de reais aqui no Brasil e 5 bilhões de reais de dólares nos Estados Unidos. Foi a maior multa que teve até agora. Além disso, nós temos tradicionalmente o Ministério Público, o PROCON. São todos esses órgãos somados que vão fazer com que essa lei tenha eficácia. Aliás, agora, Alexandre, me desculpe, que essa decisão tenha eficácia. Ok. Agora, em relação a essas empresas, né, as plataformas digitais, elas deverão também apresentar relatórios anuais de transparência, né, sobre as notificações extrajudiciais que receberam, anúncios impulsionados. Qual que é a sua avaliação em relação a este quesito, né? Nós podemos considerar que vai ser aí um termômetro para acompanhar como que essas plataformas estão lidando com essas questões, com essas notificações, como que elas estão agindo por trás disso tudo? Sem dúvida alguma, Cília. Qualquer medida nesse rumo vai trazer muito mais aplicabilidade quanto às decisões relacionadas às redes sociais e transparência, o que nem sempre existe quando as mesmas tomam decisões para remover conteúdo ou para poder colaborar com a justiça no cumprimento de uma ordem judicial. É necessário dizer que essas empresas já fazem esses relatórios, mas talvez não com o foco de prestar serviços de publicidade para a própria sociedade e para esses órgãos fiscalizadores, porque muitas vezes são registros eletrônicos que elas têm, que elas tomam decisões gerenciais, mas que não levam a público a clareza e na proporção que deveriam levar. É bom dizer que no mundo nós temos, desde sempre, quando tivemos o uso proliferado das redes sociais, um desafio, uma disputa muito grande. De um lado, o governo, né, os estados, maiúsculo, e do outro lado, as grandes plataformas. Essas grandes plataformas, só para você ter ideia, hoje o Google tem o mesmo PIB da Rússia. Então, dá para imaginar a potencialidade
que o patrimônio desse tem para fazer com que o Google muitas vezes desdenhe ou faça procrastine uma decisão judicial, porque o poder deles é muito grande. Então, quando nós vimos uma decisão como essa, do Supremo, e certamente uma regulamentação, nós vamos buscar um equilíbrio maior de forças, porque da situação como está, essas empresas nem sempre estão dispostas a cumprir decisões judiciais e a própria legislação brasileira. Qualquer multa que for aplicada para essas empresas não significa nada. Agora, se a legislação se aperfeiçoa, inclusive com essa questão da transparência, eu tenho certeza que nós vamos ter políticas para regular as redes sociais de maneira muito mais efetiva, porque essas informações nunca foram levadas a público. Agora, Alexandre, o senhor também já destacou esse ponto, eu queria voltar nele, que é a obrigação de que as empresas, né, as plataformas tenham um representante no Brasil. A gente, por exemplo, viu em setembro do ano passado toda aquela polêmica em torno do X, que não tinha representante, enfim, toda uma dificuldade, né, para se alcançar ali, para avisar das decisões judiciais. E agora vem essa determinação de que tenha, né? O senhor acredita que isso, de fato, vai mudar um pouco, vai ajudar ali para que as empresas, de fato, se atenham à legislação? Afinal de contas, vai ter um representante que será conhecido, né, que terá ali um endereço, um contato, ou seja, ficará mais difícil de tentar burlar ou encontrar brechas ali na legislação. Isso também é uma forma de ajudar no cumprimento desse novo entendimento, né, do Supremo Tribunal Federal? Sem dúvida. Entretanto, isso não é novidade. Como eu havia dito, já no Marco Civil da Internet de junho de 2014, a gente já tinha um artigo muito claro que diz que qualquer empresa que tenha um representante comercial no Brasil, uma plataforma digital, por exemplo, é obrigada a também ter um representante, a sua empresa, a sua filial no Brasil vai ser acionada. No caso que você mencionou do X, a decisão momentânea do Elon Musk foi de acabar com a empresa no Brasil, ou seja, totalmente contra o que a legislação dispõe. Essa decisão agora apenas reforça justamente essa necessidade de fazer com que essas empresas que tratam dados pessoais, que coletam notícias, divulgam notícias que têm efeito sobre a população brasileira, não podem deixar de cumprir a legislação brasileira. Ou seja, não existe um regime de jurisdição que possa dificultar o exercício da soberania brasileira contra essas plataformas, né? Lembrando, soberania é o poder que o Estado tem para exercer o poder das suas leis perante um público geograficamente definido. Então, nesse caso, as plataformas sempre quiseram dificultar, porque falavam, não, na verdade, esse conteúdo não está no Brasil, está armazenado nos Estados Unidos. Ora, não importa onde que está armazenado, se os efeitos dessa publicação, ou seja, se os ilícitos acabam refletindo no Brasil, elas são responsáveis para poder fazer remoção desses conteúdos e a interlocução sempre vai existir através desse representante que, mais uma vez, foi ponto de exigência inequívoca, para que elas simplesmente não venham ao Brasil apenas para lucrar com a venda de links patrocinados, mas também que cumpram as legislações e as decisões judiciais brasileiras. Alexandre, outro ponto que eu quero destacar é essa medida, né, que as plataformas precisam impedir a publicação aí de conteúdos com condutas, né, que sejam antidemocráticas, termos ligados ao terrorismo, instigação ao auxílio à automutilação, incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, né? Então, e aí são vários assuntos bastante delicados, né, que elas devem ser penalizadas e devem evitar a publicação, na verdade. Eu queria entender como que o senhor enxerga e, na prática, a implementação dessa medida. Olha, não há outra alternativa senão as redes sociais hoje colocar em prática uma moderação por meio de um ser humano. Tá? Ou seja, um ser humano que analisa casuisticamente e consegue tomar as decisões de forma correta.
Você imagina a quantidade de situação que acontece diariamente de ilícito no WhatsApp e também no Instagram. Então, hoje, as decisões elas são tomadas necessariamente apenas por algoritmos, ou seja, nós temos hoje ordens de remoção de conteúdos que são configuradas sistemicamente e essas ordens são cumpridas e muitas vezes não se sabe se essa ordem está certa ou se está errada, porque algoritmo não significa dizer, decisões automáticas não significa dizer que todas as decisões serão corretas, muito pelo contrário, nós temos na Lei Geral de Proteção de Dados um dispositivo que assegura ao titular de dados pessoais a seguinte prerrogativa: se ele se sentir vítima de alguma decisão automatizada que possa lhe causar um dano, o titular de dados pessoais pode exigir que essa decisão seja revista por humanos e não apenas que o sistema gere uma ordem de cancelamento ou de remoção sem que haja, obviamente, esse direito de revisão. Então, eu acho que é necessário que essas políticas de moderação e, sobretudo, canais de denúncia muito mais acessíveis, muito mais efetivos do que normalmente hoje existe, porque vou te colocar uma situação muito prática. Você resolve denunciar para o Google algum conteúdo ilícito. Você entra no formulário eletrônico e envia a mensagem. Você não requer um recibo para poder saber se essa mensagem chegou, muito menos o resultado de uma decisão que o Google tomou para poder dizer: olha, eu julguei seu pedido pertinente ou impertinente. Então, espera-se que esse canal de denúncias e essa maior transparência através desses relatórios venham sanar esses problemas que eu enfrento todo dia, que dá para notar nitidamente que as decisões automatizadas com o uso de inteligência artificial podem errar e, consequentemente, podem causar danos aos titulares de dados pessoais do cidadão brasileiro como um todo. Tá certo, Alexandre Ateniense, muito obrigada pela sua participação. O Alexandre Ateniense é advogado especialista em direito digital. Muito obrigada por nos ajudar a entender melhor aí um pouco dessas mudanças que estão por vir. Uma ótima noite para você. Obrigado, Síria. É um prazer falar com você e esse assunto ainda vai dar muito pano para manga. Certamente nós vamos ter outra pauta nesse assunto. Conte com um abraço. Com certeza, vamos convidar você ainda para participar mais vezes com a gente.